Meus irmãos, há uma situação bem peculiar chamada reunião de pais na escola. Os irmãos que têm filhos e que de vez em quando, todo semestre, vai à escola para aquela famosa reunião de pais. Eu tinha 3. E quando os 3 estavam estudando na mesma escola, nós precisávamos nos dividir, porque formava uma fila para conversar com os professores. Talvez não fosse o melhor método, mas eu utilizava uma estratégia. Primeiro eu pegava o boletim e olhava aquelas disciplinas em que a nota estava lá abaixo da média, e nesse sim eu ia ouvir os professores para saber onde é que nós deveríamos fazer algumas correções. Alguns dos filhos, a média era boa. Então, por que eu ia lá para ouvir elogios deles, né? E muitas vezes nós íamos. E alguém falava assim, puxa, ninguém vai lá para conversar com os meus professores, né? E nós priorizávamos, pegávamos aquela filhinha quando tinha as notas mais baixas. E é interessante, os irmãos que experimentaram isso, certamente quando o professor diz assim, olha, fulano tem um grande potencial, mas... Então, quando ele usava essa conjunção adversativa, mas, certamente a gente já abaixava na cadeira porque vinha alguma coisa, né? E isso era motivo de grande alegria quando nós ouvíamos aqueles elogios dos professores. Quando nós olhamos esse texto, o apóstolo João chama de filhos de quem ele ouve elogios, com muita alegria. Então, é disso que nós vamos falar aqui hoje. As crianças que ficaram aqui, que vão ouvir, nós vamos falar disso. Então, quando o seu papai, sua mamãe vai lá na escola, conversar com seus professores naquela reunião, e às vezes tem filhos que ficam apreensivos, porque eles já sabem do boletim. Então, nós vamos falar disso, mas nós vamos falar como é que Deus faz com que os seus filhos sejam um orgulho para os seus pais. E o apóstolo João aqui, ele está falando de filhos formados na fé. Nós não podemos perder de vista algumas coisas, e apenas para relembrar, porque nós temos ouvido durante toda a exposição das 3 cartas de João, o contexto que ele enfrentava, o que a igreja de Cristo enfrentava, e algo que nós não podemos perder de vista. Era final do 1º século, era final da era apostólica, a igreja vivia perseguição. Nós conhecemos o apóstolo João, porque ele escreve também a carta de Apocalipse, uma carta cheia de figuras, uma carta em que ainda hoje nós precisamos fazer toda uma ginástica para compreender todos aqueles significados. E o apóstolo João escreveu essa carta e nós vamos perceber alguns detalhes, algumas semelhanças que ele nos deixou. Então, é uma carta bastante breve, como a 2ª carta, né? É uma carta, é provável que elas guardem em si, as 3 cartas não têm entre si uma sequência cronológica. A primeira tendo sido escrita primeiramente, a segunda em segundo lugar e assim a terceira. Portanto, nós vamos ver que a 3ª carta traz alguns problemas com algumas semelhanças da 2ª. Né? Se lá na 2ª o apóstolo João fala acerca dos falsos profetas e que não deveriam ser eleitos, nós percebemos que lá ele usa uma figura aqui, como na 2ª carta, ele se denomina o presbítero. Então nós devemos pensar neste período de 1º século em que eu não encontrei isso ainda nenhum escritor, nenhum estudioso mencionando, mas olhando para o contexto da época, para a situação da época, eu quero acreditar que João escrevia de maneira que muitos gregos e o próprio Império Romano precisava fazer toda uma ginástica para entender o que eles estavam transmitindo. Porque o mensageiro, muitas vezes, não poderia ser pego com aquelas correspondências. Lembramos que é um tempo
de perseguição. Então, se na segunda carta ele escreve e dando nome à senhora eleita, como o reverendo Aldeano nos trouxe na semana passada, né? A senhora eleita não é uma mulher, a senhora eleita é uma igreja e os seus filhos. Então, exigia uma certa ginástica para compreender o que é que estava se colocando ali. Então, esse é um fato importante que nós devemos compreender, né? Esta carta e as demais, elas foram escritas no final da era apostólica. Só havia João, tudo muito provavelmente. Os outros já haviam falecido. Então, nós olhamos essa mensagem que difere pouca da segunda, né? Ela é uma advertência. Se naquela advertência era, ora, para falso profeta, não sejam hospitaleiros, não hospedem, né? Nesta, ele vai no caminho oposto. E aí uns detalhes que nós precisamos entender desta carta, para que nós compreendamos melhor toda esta perspectiva. E em que esta palavra de Deus, inspirada por Deus para conduzir a igreja, em que ela se aplica para nós hoje? Quais as verdades que nós absorvemos para que nós sejamos por ela transformados hoje, ou aplicar nas nossas vidas? Ao mesmo tempo que esta carta ela fala acerca dos crentes, agora na terceira carta, que eles devem guardar em si a hospitalidade, o dom da hospitalidade. Eles precisam ser hospitaleiros, eles precisam demonstrar o amor de Deus àqueles que lhes procuram. E aí a gente tem alguns detalhes importantes, né? Se de um lado a igreja precisa ser hospitaleira, por outro, tem uma crítica severa a uma das personagens que o apóstolo João nos fala aqui. Então ele nos fala de Gaio, ele nos fala de Demétrio, ele nos fala de Diótrefes. E nós vamos entender isso muito bem. Era muito comum naquela época que os missionários, aqueles que iam proclamar o evangelho, eles não levavam dinheiro. Era até uma orientação apostólica. O próprio Senhor Jesus, quando enviou os seus discípulos, falou: não levem nada, não levem alforje, não precisa nem levar a matula, porque onde vocês chegarem, vocês serão acolhidos. E se não acolherem, bata o pé, para que não levem nem poeira. Para que nós possamos compreender. Então, os apóstolos fizeram uma espécie de cartilha para que a igreja pudesse se comportar. E o que a cartilha dizia? Primeiro, se um missionário, ou um apóstolo, ou alguém se dizendo um enviado, chegar e ele precisar de acolhida, ele pode ficar um dia. No máximo 2. Se ele quiser ficar 3, ele é um falso profeta. Não deixe. Se ele pedir dinheiro para ir embora, não deixe. Então, essa é a ideia dessa cartilha, né, desse manual eclesiástico. Então, porque às vezes se abusava da hospitalidade da igreja, se abusava da hospitalidade dos irmãos. Por isso a igreja era orientada. Ou seja, aquele que queria ficar 3 dias provavelmente era um falso apóstolo. Então, um profeta aparentemente falando sob inspiração do Espírito, né? Se ele pedisse dinheiro, então provavelmente seria um falso profeta. Então, o básico que nós podemos compreender desta carta, ou esse contexto histórico, né, que nós devemos nos lembrar, que aquele que era enviado, se ele quisesse ficar mais do que 3 dias, ele deveria trabalhar para o seu próprio sustento. E aí nós vamos nos lembrar do próprio apóstolo Paulo, como relata Atos no capítulo 18, em que nos diz que depois que Cláudio expulsou todos os cristãos de Atenas, Paulo vai para Corinto. Chegando lá, ele se hospeda na casa de Áquila e Priscila, e eles eram do mesmo ofício, e ele vai trabalhar fazendo tendas. O próprio apóstolo Paulo dava este exemplo, ensinando a igreja como ela deveria
se comportar. Ou seja, por isso nós olhamos para esse texto que Deus nos dá por meio do apóstolo João, e a ideia é que nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos cuidar dos que são de Cristo. Primeiro dos que são de Cristo. A igreja cuida dos que são de Cristo. Como é que a igreja cuida dos que são de Cristo ou dos que são de casa? Lembrando novamente, devemos não perder de vista que nesse período havia perseguição, sim, à igreja. Por isso, algumas maneiras de se escrever, maneiras para preservar, inclusive, os irmãos da igreja. O apóstolo João escreve e em situações assim, as cartas elas eram explícitas, elas poderiam comprometer aquele portador da carta. E o apóstolo João, ele acompanha logo no início da carta, e aí vai ser para nós esclarecedor. Ele diz, olha, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Portanto, ele não se identifica como o apóstolo João. E essa é uma conjectura minha. Eu não achei ainda estudiosos afirmando, até porque nós não temos isso por meio da Escritura. Eu estou analisando o contexto da época para acreditar que ele pudesse ter usado essa nomenclatura para que o Império Romano pudesse ter dificuldade. Assim como, muito claramente, o livro de Apocalipse. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ora, era uma maneira muito comum nas cartas naquele tempo. Era como uma saudação. Na época que nós escrevíamos cartinhas, as primeiras coisas, olha, espero que essa te encontre com saúde, né, bem e tal. Nós fazíamos assim. Então, era mais ou menos um modelinho. E aí ele diz algo interessante aqui. Ele diz, olha, faço votos que a tua prosperidade, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O apóstolo João já pressupõe que já havia prosperidade eterna. Então ele fazia votos para que ele tivesse boa saúde, uma boa prosperidade material, que não lhe faltasse nada em casa. Porque o principal ele já tinha, que é a prosperidade eterna. Essa aquela que os filhos de Deus a têm. Esse destinatário da carta, Gaio, muito provavelmente era um líder da igreja. Há 3 personagens, era um nome bastante comum, não é? E os estudiosos não chegam a afirmar categoricamente quem era essa figura. Muito provavelmente é Gaio de Derbe, porque tem Gaio da Macedônia, Gaio de Corinto, mas provavelmente era Gaio de Derbe. E o apóstolo João, quando ele escreve esta carta, e aí por isso eu falei dos pais na reunião com os professores na escola, ele olha aqui e para ele, todos aqueles que ouviram o evangelho por meio da proclamação que ele fez e foram convertidos, foram adicionadas à igreja invisível de Deus, são filhos de João. Assim como aqueles que foram transformados por meio da proclamação do apóstolo Paulo, Paulo diz que são seus filhos na fé. Inclusive, em alguns momentos, pessoas com quem ele diz que sofre dores de parto. E o apóstolo João aqui, ele vai como se fosse na escola lá, ele diz, olha, eu tenho recebido dos teus professores, eu tenho recebido bons testemunhos, testemunhos que você anda na verdade. Acompanhe verso 3. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, que pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele está dizendo, olha, esta verdade que eu ouço aqui não é apenas aquilo que você professa, mas
É, na verdade, a maneira como você vive. Esta é a ideia do apóstolo João aqui. Portanto, ele diz, olha, eu não tenho alegria maior do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E aí, falando como pai, e você que é pai, você que é mãe, não tem coisa que enche mais o nosso coração de orgulho quando nós ouvimos de alguém acerca dos nossos filhos, não que eles tenham passado não apenas que eles tenham passado num bom curso universitário, mas que eles vivem de modo digno daqueles que conhecem a Cristo. Essa é a maior alegria que nós podemos ter. É o maior desejo que nós devemos ter, que nós possamos ouvir que os nossos filhos vivem de acordo com a verdade. Esse é um testemunho que traz alegria, que enche o coração de João. Nós vamos ver como ele se alegra. E aí acompanhe, a partir do verso 5, ele diz assim, olha, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes, mesmo quando são estrangeiros. Irmãos que vêm de um pouco mais distante, de outra cidade. Quando nós olhamos essa perspectiva, esta alegria de João, nós olhamos como nós comparamos os nossos filhos e nós desejamos o nosso filho. A maior prova de prosperidade que nós podemos ter é o bem-estar espiritual. É aquele que tem, como ele disse lá no verso 2, uma alma próspera, uma alma que se reconhece e que aqueles que encontram reconhecem e dão testemunho de que ele vive na verdade. Olha só, o que ele está dizendo para João é: a tua prosperidade exterior, aquilo que você revela, a maneira como você vive, informa, se refere à maneira como você vive internamente, como você vive nesta verdade. Ou seja, Gaio era alguém que recebia elogios, e isso público, porque as pessoas, os missionários que procuravam a igreja, que eram acolhidos, que eram recebidos, e que ele emprestava o ambiente para dormir, para descansar, para tomar um banho, para se alimentar. E quando ia embora, ele ainda fazia uma matula, como lá em Minas Gerais, nos tempos antigos, as pessoas iam visitar, iam voltar para a sua cidade de trem ou de ônibus durante muitas horas, não conseguia sair sem uma matulinha. Ou sem um embornar cheio. Se você não sabe o que é isso, embornar uma sacolinha de pano com a matulazinha para comer durante a estrada. Então, esta é a ideia de que o testemunho de Gaio reverberava. E era um testemunho público que era dado à igreja. É uma visão diferente. E ele diz, olha, até os estrangeiros puderam ver o mérito dessa grandeza e desse testemunho. Esse filho na fé. E olha, quando nós olhamos o termo no original, o termo no grego aqui, e fala andar, viver, comportar, ele indica uma ação contínua. Algo que não é algo que acontece hoje, amanhã não, mas algo que é um viver todos os dias, dia a dia. Ou seja, ele se comportava dessa maneira. E como é que nós podemos olhar para essa verdade e pensar, andar na verdade é mais do que vir à igreja todos os dias. Andar na verdade é mais do que apenas ler as escrituras todos os dias. É mais do que entregar o seu dízimo, entregar as ofertas.
é mais do que trabalhar na igreja. É viver de maneira que o cheiro, que a sua expressão facial revele a dignidade de Cristo Jesus. Nas suas ações, nas minhas ações. Ou seja, é viver. Significa aplicar essa verdade de Cristo ao comportamento. É isso que João está falando acerca de Gaio. É andar no dia a dia. E aí eu me lembro de uma... É interessante isso, e eu não sei se a CEIR vai se lembrar. Em 2015, nós fomos a um congresso regional de educação cristã em Caldas Novas, e eu não me lembro no momento específico, CEIR. E a CEIR orou. E eu me lembro desse detalhe na oração da CEIR. Ela dizia: Senhor, que as nossas ações, que a nossa vida não desqualifique as nossas palavras. Que a nossa vida não desqualifique o nosso discurso. Ou seja, quando nós olhamos para Gaio, a sua vida não desqualificava o evangelho que ele pregava. Porque, na verdade, a sua vida referendava o evangelho que ele pregava. Porque ele vivia de verdade esse evangelho. E aí eu queria só mencionar aqui esta ideia de viver o evangelho, aplicar essa verdade no comportamento, no dia a dia. Gaio era uma pessoa em quem não havia uma dicotomia entre a profissão do que ele cria e a maneira como ele vivia. Por isso, todos que se achegavam a ele, que tinham contato com ele, levavam um testemunho verdadeiro. Stuart McNair, ele é um teólogo do século XIX, viveu um pouco ainda no século XX. Ele dizia que o caráter é o ingrediente mais importante do discurso. Aquilo que a irmã Sei orou na época. O nosso viver não pode desqualificar aquilo que nós professamos. Então ele diz assim, olha, a santidade da sua vida íntima dará peso e poder às suas palavras. Ele está falando de alguém que vivia o que pregava. Ao contrário, talvez, de alguém que pregue muito bem ou fale muito bem, mas não consiga viver. E poderia ouvir a respeito dele, diz Stuart McNair, o que tu fazes é tão alto que não consigo ouvir o que você fala. Esse é o homem a quem João se refere e que serve para nós de exemplo, que serve para nós de cuidado. Por que Deus colocou isso nas Escrituras? Para que nós tivéssemos acesso tanto tempo depois. Essa conformidade da vida com a verdade parte dos filhos de Deus e traz alegria aos pais na fé. João tinha essa alegria. Portanto, a grande alegria é saber que os nossos filhos, e aí eu estou trazendo para nós hoje, se comportam bem na escola. Se comportam bem onde quer que eles possam ir. Que além de tirar boas notas, como fruto da sua dedicação aos estudos, eles também deem testemunho de uma verdade que nem todos conhecem. Quando os professores rasgam elogios aos nossos filhos, a vontade é de se levantar da cadeira, ficar ouvindo mais e mais, esquecendo da fila que está lá atrás querendo conversar com os professores, não é mesmo? Mas quando ele usa aquela expressão adversativa, olha, ele tem um grande potencial. Ele é isso, mas... professor, se o senhor puder, não continua, eu já entendi. Meus irmãos, Gaio agia assim, com os de dentro e com os de fora de casa. Ele era dado à hospitalidade. Eu conheço muitos irmãos aqui, quando vêm grupos para cá, e os grupos precisam ser recebidos em casa, os irmãos recebem, acolhem, e esse é trabalho, esta é tarefa da igreja, e nós devemos fazer isso com muita alegria. Por isso o apóstolo João diz que se alegra com esta atitude de Gaio. Em cada um desses versículos, e aí nós vamos entender isso melhor,
Ele diz que Gaio recebia inclusive os estrangeiros, e a palavra que ele usa aqui, ou é um substantivo chamado filoxenia, que é um amor por estrangeiro. Lembra da xenofobia, que é um horror a estrangeiro? Filo é um amor a estrangeiro, e esse é o termo utilizado aqui, o termo utilizado na linguagem original. E aí, meus irmãos, algo que é bastante interessante, quando nós hospedamos as pessoas, é como se nós hospedássemos o próprio Cristo. Quando nós hospedamos as pessoas, e aí a gente consegue se lembrar da igreja de Filadélfia. Lembra da igreja de Filadélfia lá em Apocalipse? Essa igreja Filadélfia, pensaram nesse termo? Adelphos é o termo grego utilizado para irmão. Fila, amor. Amor pelos irmãos. Cuidado dos irmãos. Portanto, filaxenia, esse amor, inclusive por aqueles que são estrangeiros. E aí algo interessante, porque esses estrangeiros não levavam dinheiro. Era um costume que eles não aceitassem ajuda de ímpios. Eles não estavam proibidos, mas eles não pediam ajuda aos ímpios. Portanto, os irmãos ficaram impressionados com a hospitalidade de Gaio. Gaio fazia o mesmo com todos aqueles que se achegavam à igreja. E aí eu estou falando de missionários, aqueles que iam proclamar o evangelho de Cristo, aqueles homens, aqueles missionários itinerantes que procuravam a igreja. Olha só, e tinha um motivo muito sério para acolhê-los. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 6, olha. Os quais perante a igreja davam testemunho do seu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, mandar de modo digno de Deus, enviar de modo digno de Deus, acolhê-los de modo digno de Deus, é tratar com esta hospitalidade, com esse cuidado, com esse carinho, como se estivesse fazendo ao próprio Deus, como se estivesse fazendo ao próprio Cristo. E aí ele coloca algo mais em peso, ele diz assim, ó, pois por causa do nome. Talvez na sua Bíblia esteja o nome com letra maiúscula. João está falando aqui do nome de quem? Do nome de Cristo. Eles devem ser acolhidos porque eles estão indo em nome de Cristo. Por causa de Cristo. Por causa do Evangelho. Isso dá peso e motivo para que eles sejam acolhidos. Por isso eles devem com toda a dedicação. Isso nos ensina como igreja do Senhor. Agora, como é que nós podemos fazer tudo isso? E a nossa igreja é hospitaleira. A nossa igreja recebe. A nossa igreja, quando envia, a nossa igreja dá um pouco de sustento. Muitas parcerias missionárias têm sido enviadas pela nossa igreja. Com isso, nós que estamos aqui congregando, servindo aos senhores, nós nos tornamos cooperadores do Evangelho. É isso que o apóstolo João diz no verso 8. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores do Evangelho. Portanto, aquilo que você traz e deposita no gasofilácio, talvez você não tenha pensado, mas você está se tornando um cooperador do Evangelho, da expansão do Evangelho, para que o evangelismo seja posto em prática, para que homens e mulheres sejam sustentados. Por isso a importância de nós dizimarmos na casa do Senhor. Porque é mandamento do Senhor, ainda que implícito. E nós devemos tirar esta conclusão com uma análise, uma interpretação mais sistemática.
João diz que esta hospitalidade dispensada aos irmãos estrangeiros, aqueles que estavam viajando de uma cidade para outra, missionários, viajando por esse motivo especial, eles estavam viajando em nome de Cristo. Essa frase interessante que ele diz assim, olha, devemos acolher para nos tornarmos cooperadores, né? Eles nada recebiam, então eles esperavam, onde eles fossem acolhidos, eles recebessem cuidado por parte da igreja, cuidado por parte dos irmãos. Quando Jesus mandou seus discípulos para pregarem, ele disse, olha, não levem consigo nem alforje, né? Mas uma igreja sustentar o seu ministro, os seus missionários, para que ele não precise receber dinheiro de pagão, receber dinheiro de ímpio. Por isso, a igreja deve acolhê-los. O que está implícito aqui é que os cristãos devem financiar, devem voluntariamente a proclamação do evangelho, e nós fazemos isso com muita alegria, reconhecendo que o Senhor é o provedor da nossa casa. Na verdade, os cristãos têm obrigação de agir assim, diz John Stott, quando comenta esta carta, né? Mas o apóstolo João não fala apenas de Gaio. Ele vai falar de um outro personagem aqui. Ele vai falar de Diótrefes. Acompanhe aí no versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Lembra que eu mencionei que aqui era final da era apostólica. E vocês imaginam que seria muito difícil, terminando a era apostólica, outros líderes desejassem ocupar o espaço e a proeminência dos apóstolos? Seria impossível isso? Muito difícil isso? Evidentemente que não. Assim como tinha homens piedosos, tinha dentro da igreja também aqueles que desejavam ocupar o lugar dos apóstolos. João deixa claro aqui que Diótrefes, ele não se submetia à autoridade de João. E vamos nos lembrar que esse João aqui é o mesmo que, junto com seu irmãozinho Tiago, como relata lá Lucas no capítulo 9, 52, depois que foram enviados os discípulos para Samaria, a aldeia da Samaria, que não foram recebidos, ele olha lá e fala para Jesus, Senhor, quer que nós peçamos para descer fogo do céu e consumir esse povo aí? É o mesmo João. Aqui ele não diz isso. Vamos descer fogo do céu e consumir esse moço na igreja aqui. Provavelmente era uma outra comunidade, uma outra congregação. Há uma divergência entre os estudiosos. Mas Diótrefes era um cara muito legal. Ele gostava de proeminência, ele gostava do status. Ele não acolhia os irmãos. E mais ainda, aqueles que acolhiam, ele criticava. Ele fazia acusações ao próprio João. Tanto que João vai dizer, olha, quando eu for, eu vou dizer umas coisinhas para ele. Fazer isso pessoalmente. Então, esta é uma figura que o seu nome dá a ideia de que ele fosse, como se fosse filho de Zeus, bebê de Zeus, esse Diótrefes. E ele age desta maneira, mais como se fosse sinagoga de Satanás, do que aquele que ama os irmãos. E o apóstolo João, sabendo muito bem disso, ele faz esse contraponto de caráter, o caráter de Gaio, alguém que vive a verdade, alguém que acolhe na sua casa, que hospeda, que dá víveres, e que quando o missionário vai embora, ele dá aquela matulinha, aquele dinheirinho para comer na estrada, né? Com este outro
que gosta de ter a primazia das coisas e que gosta de criticar aqueles que fazem esse trabalho de maneira piedosa. Portanto, Diótrefes certamente rejeitou a instrução de João de ser alguém hospitaleiro aos missionários itinerantes que procuravam a igreja. Alguns estudiosos afirmam que com a morte dos apóstolos realmente houve essa disputa de liderança no final do primeiro século ali, né? Surgiu essa disputa dentro da igreja. E muito provavelmente Diótrefes fazia essa oposição. Vale lembrar novamente que só havia o apóstolo João aqui como o último apóstolo. Mas para João entende que os motivos que governavam o coração de Diótrefes eram motivos não teológicos, mas tinha questões morais envolvidas ali. Ele desejava poder, ele desejava ser reconhecido. E aí ele vai dizer para ele, como diz para nós, olha, não siga o exemplo dele. Não siga o exemplo dele. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 10. Ele diz assim, olha, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. A ideia aqui é que ele difamava o próprio João. Essas palavras maliciosas, o texto original dá a ideia de que é como bolhas. É a ideia de bolhas que soprou, estourou. Elas não tinham sustentação. Ele falava, mas logo caía em descrédito. Eram palavras muito frágeis. E não satisfeito com estas coisas, nem mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ele estava botando para fora da igreja os irmãos que eram hospitaleiros e que acolhiam nas suas casas. Lembrando que eles não tinham um templo como nós temos hoje. As igrejas funcionavam nas casas. Então nós temos aqui esses dois personagens que o apóstolo João nos ensina a aprendermos com estas atitudes e não seguir o exemplo de Diótrefes. Ou seja, João quer resolver com ele a questão tete a tete. Deixa eu chegar aí para a gente ver. Deixa eu chegar aí para olho no olho. E aí eu vou te dizer umas coisinhas que você precisa ser lembrada, né? Então, a gravidade da conduta de Diótrefes tem três aspectos. Primeiro, ele proferia palavras maliciosas, né? Ele considerava João um perigo, um rival. Ele aspirava à posição de João. Por isso ele tinha essa dificuldade com João. Não satisfeito, ele expulsava os irmãos da igreja. Era alguém vaidoso. Alguém que busca apenas reconhecimento como liderança é um perigo para a igreja. É um perigo para a igreja. O amor próprio vicia as relações, diz John Stott. Então, ser muito preso a si, o amor próprio e a vaidade, ela vicia as relações. Por isso, João orienta Gaio acerca de quem é Diótrefes, porque Gaio também experimentava as maledicências de Diótrefes. Um autor diz que todos nós somos imitadores. Por onde você quiser olhar, você é um imitador de uma coisa ou de outra. Da verdade de Cristo ou da negação da verdade de Cristo. Eu também sou assim. Nós somos assim. Por isso ele diz, olha, não o imite. Então isso é natural que nós olhemos alguns modelos e nós, ainda que sem percebermos, estamos tentando copiar. É por isso que a publicidade é tão forte no mundo. É por isso que as grandes empresas têm bons publicitários, porque há uma tendência humana para nós buscarmos esse modelo. Portanto, o apóstolo João, ele deixa claro
E ele diz lá no verso 11, olha, não imites o que é mal, senão o que é bem. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Isso que durante as 3 cartas nós temos exposto aqui. A grande prova de conhecer a Deus é por meio do testemunho dado. Sobretudo por aqueles que nos conhecem, aqueles que têm contato conosco. E nós vamos caminhando para o final, entendendo que Deus quer que nós puxemos ou entendamos desta mensagem, deste texto, desta exposição desta carta, o que o apóstolo João falou para aquele povo, para aquela igreja, porque ele não estava falando para Gaio, mas para a igreja que ele liderava, como é que eles deveriam se comportar, olhando de um lado um exemplo, um modelo daquele que ama Cristo e de outro lado, aquele que rejeita a verdade de Cristo, porque tenta usurpar o lugar daquele a quem Cristo enviou. Nós ficamos extremamente alegres como pais em receber elogio dos nossos filhos, de que eles vivem de modo digno da salvação que receberam em Cristo Jesus. Uma vida que pode ser colocada ao lado da primeira tábua que Moisés escreveu, dos 2 primeiros mandamentos ali, enquanto Jesus diz acerca do principal, ele diz, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. No verso Mateus 22, 37, no 38 ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, as cartas vêm falando de amor a Deus, as cartas vêm falando de amor ao próximo, agora ele afunila para dizer como é que nós devemos nos comportar com relação ao próximo, com relação àquele que também ama a Cristo. A salvação que nos é dada para que nós sejamos bênção na vida dos outros. Instrumentos da graça de Deus. Nós não podemos olhar isso como uma ideia de legalismo, né? Mas senão com a ideia de olhar para o que Deus fez por nós, sobretudo na cruz do Calvário, e em gratidão ao que Deus fez por nós, a reconciliação e como Ele tem nos instruído na sua palavra, e nós nos portarmos dessa maneira. A primeira coisa a ser transformada, e Deus faz isso, nós somos instrumentos de transformação, onde quer que nós possamos ir. Mas a primeira coisa que é transformada é a nossa própria vida. A nossa própria vida, nos diz a Nancy Pierce. Pois tanto Diótrefes, sei não, Diótrefes não é um modelo a ser seguido. Está dizendo para Gaio, olha Gaio, abra do olho com ele, fica esperto com ele. Ou seja, cuidando dos que cuidam de Cristo, porque os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, têm um testemunho que traz alegria aos seus pais. Um cuidado que não deixa dúvidas acerca do amor de Cristo, mas que também nem tudo são flores. Tem Diótrefes na igreja de Deus espalhada em todo o mundo. João assim declarou aquelas... Ele nos traz essa perspectiva. Olha, ele diz assim, lá em Apocalipse, né? Ele mesmo disse isso. Eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir prostrar-se aos seus pés. Verso 9 e verso 10. Então, meus irmãos, qualquer semelhança entre esse texto que nós lemos aqui hoje e a carta do apóstolo João lá em Apocalipse, a Filadélfia, é mera coincidência. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, nós estamos encerrando, capítulo 3, e nós vamos ver um pouco dessa semelhança. Apocalipse, capítulo 3, acompanhe na sua Bíblia. Nós vamos achar algumas semelhanças aqui.
O próprio João escrevendo lá acerca desta carta, em cujo a igreja, cujo nome fala do amor pelos irmãos, Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Quem era o anjo da igreja que a terceira carta nos fala? Ele está falando de Gaio. Aqui ele está falando do líder da igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Estas coisas diz o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti a porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram justos e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, que eu te amei. Porque guardaste a minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus e o meu nome, meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Alguns pontos de contato. O mesmo escritor que conhece a realidade do fim do primeiro século, a perseguição da igreja, que conhece a vaidade de algumas lideranças, mas que reconhece o testemunho daqueles que vivem a verdade de Cristo Jesus. Um desafio para nós, dia após dia, viver esta verdade de Cristo Jesus, na certeza de que o mesmo Senhor que guarda João e que diz, olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que você tem poucas forças, mas eu sei que você guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Gaio não negou o nome do Senhor, mas honrou o nome do Senhor, acolhendo aqueles que em nome do Senhor saíram para proclamar a verdade do Evangelho. Este Evangelho que um dia você ouviu, o seu coração se aqueceu, você se convenceu do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus e se dobrou diante do Senhor. Aquele por meio de quem você ouviu foi um enviado que foi sustentado. Seja ele um pastor de uma igreja, ou seja por meio de um outro pregador que não estivesse dentro de uma igreja visível como nós temos aqui. Por isso nós somos chamados a olhar para a igreja do Senhor Jesus como algo que nos pertence porque pertencemos a Cristo e que nós somos responsáveis pela manutenção, pelo sustento da obra, da proclamação do Evangelho, para que essa proclamação seja fiel, para que voltem testemunhos de que esta igreja vive realmente a verdade, sabendo que o Senhor abençoa a sua igreja. E que aqueles que lideram a igreja querendo apenas a primazia, o primeiro lugar, um dia se prostrem diante do Senhor e reconheçam o senhorio de Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa alegria de pertencer ao Senhor. Que muitos possam ver a nossa vida e possam testemunhar que nós realmente vivemos na verdade. Vamos orar? Santo e eterno Deus, obrigado por esse tempo que nós tivemos a exposição das cartas de João. Quão rico foi todo esse conteúdo para a nossa vida,
para entendermos, ó Senhor, a tua revelação no contexto histórico em que ele aconteceu. Ó Deus, e que de maneira graciosa o Senhor fez preservar esse texto para que chegasse aos nossos dias e por meio do teu Espírito Santo, ouvindo esta palavra, os nossos corações aquecessem e pudéssemos, ó Deus, perceber quão grande é a tua graça sobre nós. Que tenhamos o compromisso de cuidar da tua igreja, de receber os missionários, os estrangeiros, os pastores, de cuidar da igreja, de sustentar a igreja, ó Deus Santo, de sermos acolhedores, ó Deus bendito, sabendo que todo este trabalho no Senhor não é vão, mesmo no mundo tão difícil, um mundo que parece diótrefes, um mundo que olha aqueles que estão vivendo o teu evangelho, ó Deus Santo, e fazem críticas, ó Deus Santo, mas na verdade nós somos servos do Senhor e grande glória há em sofrer pelo teu nome, em receber críticas pelo teu nome. Isso é um motivo de grande alegria para nós. Obrigado por esse tempo de instrução que nós tivemos. Obrigado pela tua santa palavra, ó Deus, que nos conduz em verdade. Esta é a nossa alegria de te servir, que jamais nós seremos desamparados, jamais nós ficaremos na escuridão, porque a tua palavra nos trará luz e nos fará também luzeiros nesse mundo caído. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.